Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Fazendo Joias. Se você ainda não me conhece, eu sou Ailton Batista, sou ourives há mais de 30 anos, sou especialista em joias de prata e ouro e te ensino a faturar R$ 5.000 por mês fazendo joias com baixo investimento inicial. E neste vídeo eu vou te mostrar os 4 estágios que os ourives passam para ter um alto faturamento fazendo joias. Isso mesmo, tem vários estágios dentro da ourivesaria. Estágios muito distintos e muito diferentes um do outro. E eu vou estar detalhando para você aqui esses 4 estágios e às vezes você até vai se conectar com que estágio você se encontra no momento. E aí você vai poder se posicionar, saber eu estou em tal estágio e o que eu vou ter daqui para frente, qual que vai ser o meu futuro dentro da ourivesaria. Isso vai desde os aspirantes a ourives até os ourives mais experientes, os ourives mais profissionais. E cada estágio desse tem um desafio diferente para quem quer trabalhar com ourivesaria. Tem um investimento diferente para quem vai trabalhar com ourivesaria. E, logicamente, tem também um faturamento diferente para cada estágio desse. Então, eu vou detalhar cada estágio e você vai entender exatamente onde é que eu quero chegar com esses estágios, por que isso é importante para você que às vezes nem começou ou você que já começou. Entender cada estágio é importante para você se programar para o futuro e não só ficar se programando, vivenciar também de maneira bem intensa o presente, onde você se encontra, onde é que você está situado dentro da ourivesaria. E, logicamente, o melhor é você também poder se programar para o que está por vir. E vivenciar isso de maneira intensa, quer dizer, é você saber exatamente onde se encontra e colher os frutos da melhor forma possível, porque cada estágio tem os frutos diferentes. Alguns melhores, outros nem tão melhores, mas cada estágio tem aí muito para te oferecer. Então vivencie onde você está e mire no próximo estágio, tenha isso como meta para você ter aí muito sucesso dentro da ourivesaria e poder faturar fazendo as joias. E o primeiro estágio, então, é o estágio da descoberta, O que eu quero dizer com isso? É quando acende aquela luz e fala assim, cara, existe um ramo aí que é a ourivesaria e eu vou entrar nessa e vou me dar bem. É quando você descobre, porque tem muita gente que nem sabe o que é ourivesaria, acha que as joias são feitas totalmente com máquinas, Tem gente que não conhece nenhum ourives. Muitas vezes quando eu chego no lugar para fazer uma ficha, um cadastro, uma coisa assim, aí a pessoa pergunta, qual a sua profissão? Fala, ourives. Aí a pessoa fala assim, e você faz o quê? Porque tem muita gente que não sabe nem o que é ourivesaria. Então, a descoberta é quando tem aquele alerta. Cara, tem um negócio aí, parece que o negócio é vantajoso, parece que não é tão complicado, não precisa de muito investimento e eu acho que eu vou entrar nessa e vou me dar bem. Então, essa descoberta, você saber que existe esse ramo e que você pode fazer parte deste ramo. Muitas vezes passa desapercebido, Passa desapercebido, a pessoa começa no ramo num impulso qualquer, sem ter essa descoberta, sem visualizar isso em algum lugar. Ou às vezes vê algum artigo, ou às vezes essa descoberta pode acontecer até via internet. Às vezes a pessoa está vendo aqui agora um vídeo meu, fala, o que esse camarada está falando? E aí eu começo a falar aqui de ourivesaria, fala, o que é isso, Então é a descoberta, é quando você fica sabendo que existe esse ramo e que é um ramo promissor, e que você pode se dar muito bem dentro desse ramo. E quando às vezes alguém te perguntar também, você é ourives? Exatamente, eu sou ourives. Mesmo se você estiver aqui no primeiro estágio, e você explicar para a pessoa, olha, eu estou dentro desse ramo, e é um ramo maravilhoso, que eu consigo ter um bom faturamento, e eu aprendo coisas inimagináveis para quem não está dentro do ramo. Então a descoberta, quando acende a primeira luz de alerta ali, é um sentimento assim de que só tem coisa boa, É uma das partes que às vezes a pessoa fica até um pouco frustrada depois, é porque na descoberta da ourivesaria, antes de fazer as primeiras joias, antes de comprar as primeiras ferramentas, ele só vislumbra coisas boas. Cara, eu posso fazer um par de aliança que custa R$ 10.000, vou faturar 5.000 fazendo um par de aliança só.
Parece que é uma coisa excelente, linda, maravilhosa, mas tem os gargalos, tem os investimentos que você tem que fazer, tem os conhecimentos que você tem que adquirir, né? Então, quando outra pessoa está descobrindo, ele não pensa muito nisso ainda. Só que quem está descobrindo também não tem por que ter medo, né? Isso aí depois eu vou te mostrar no próximo estágio o que são esses medos. Quem está vislumbrando, quem está na parte ainda de fazer pesquisas, né? O que é ourivesaria? Quanto que eu vou gastar para montar minha oficina? Para quem que eu vou vender? Que tipo de joia que eu vou fazer? Isso tudo a pessoa, na entrada, a pessoa começa a vislumbrar isso aí. E ele tem pouco medo, ou quase nenhum medo, porque ainda não investiu nada, não colocou o dinheiro na parada, né? Não precisou ainda de fazer orçamento nenhum. Está só na fase de descoberta, está só na fase ainda do conhecimento. Então, uma pessoa, geralmente, quem está na entrada, né, quem está na porta de entrada e começou a fazer as primeiras pesquisas, provavelmente não tem medo nenhum. Vou entrar nesse negócio aí de qualquer maneira. Mas, em compensação, não tem medo, só vislumbra coisa boa, mas na entrada você ainda não tem nenhum faturamento. Então, para quem está nesse primeiro estágio, não está ganhando nada ainda. Por quê? Porque não montou oficina ainda, não aprendeu a trabalhar com joia ainda, às vezes não aprendeu como é que vende joia ainda, porque tem como faturar também dentro da ourivesaria, dentro da joalheria, sem você ser um ourives, mas pode começar revendendo joias. Só que depois você vai ver que, apesar de só revender, muitas vezes não vai ser o suficiente, você vai ter que começar a fabricar as próprias joias, aí tudo bem. Mas a pessoa que está na porta de entrada, ele ainda não tem um faturamento nenhum com a ourivesaria, o faturamento é zero, né? E essas pessoas eu deixo muito bem representado aqui pelo meu lado vazio da minha prateleira. São pessoas que estão entrando ainda na ourivesaria. Para quem não sabe ainda, eu dividi aqui a minha estante em dois lados. Um lado está vazio, porque são pessoas que está representando aqui as pessoas que ainda não têm oficina, que estão apenas colhendo informações, colhendo conhecimento para começar a adquirir as ferramentas. Do outro lado, eu tenho as pessoas que já têm oficina, e depois eu vou explicar isso aqui um pouco melhor. Quem são essas pessoas, em que estágios que elas estão. Então, essas pessoas que estão aqui do lado vazio, estão na porta de entrada. Estão começando a conhecer a ourivesaria. Não fizeram nenhum investimento, mas em contrapartida também não tem nenhum faturamento. E essas pessoas aqui acham tudo lindo, maravilhoso, né? Porque ainda não encararam a coisa ainda como tem que ser. Não pegaram ainda para fazer uma joia, não pegaram ainda para fazer um orçamento, às vezes. Não tentaram ainda vender uma joia. Então tá tudo ainda lindo, maravilhoso. Mas aí a pessoa tá na porta de entrada, viu que é um ramo promissor, viu que dá para ganhar uma grana boa, que dá para ter uma vida razoavelmente tranquila, com o faturamento com as joias, que não é uma coisa muito difícil de fazer, fala, vou entrar para esse negócio aí, vou entrar e vou me dar bem, né? E aí a gente vai então para o próximo estágio, né? Que seria então a entrada para a ourivesaria. É quando a pessoa começa a ser realmente um aspirante a ourives. Mas antes de falar desse segundo estágio, então, eu vou pedir já para você deixar aí o seu joinha, deixar aí o seu like, para ajudar aí no crescimento do nosso canal. Se você está no Instagram, deixa aí a sua curtida. E não se esqueça também de se inscrever no canal. Tem que estar sempre colocando vídeos novos aqui no canal, tudo relacionado à parte da ourivesaria. Tem vídeos mão na massa, tem vídeo só com informação, tem vídeo para todo gosto dentro do canal. Se você não está inscrito ainda, vai lá, se inscreve, aciona o sininho para você estar recebendo então as notificações. Bom, então a pessoa estava lá na porta da entrada, né? Estava colhendo os conhecimentos. E aí, então, ele entrou para a ourivesaria. Passou da descoberta e entrou para a ourivesaria. Cara, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. E aí acontece algumas coisas com essa pessoa. Nesse estágio, é o estágio, às vezes, mais fervoroso para quem está começando na ourivesaria. É um estágio de tribulações, mas também é um estágio de muitas colheitas. Com certeza é o estágio mais complicado. Essa entrada é a parte mais complicada, é onde
muitos às vezes ficam pelo caminho. Por quê? Porque às vezes vislumbraram uma coisa quando chegou para acontecer, viu que não era bem assim. Mas tem outros que vão para frente e se dão muito bem. Mas nesse estágio muitos ficam pelo caminho. E às vezes chega a ser até desesperador. Por quê? Porque quer entrar para a orivesaria, quer começar na orivesaria, mas tem dificuldade de encontrar informação. E a informação, o conhecimento para quem está começando, né? Para quem foi pela porta de entrada, saiu lá de apenas conhecer a orivesaria e foi para a porta de entrada, encontrar informação, encontrar conhecimento, eu sei que é muito complicado e é muito difícil, né? A pessoa às vezes tem que galgar caminhos aí que eu nunca imaginava que ia encontrar pela frente. Ailton, mas tem a internet, que lá na internet tem de tudo. Tem, né? Tem muita coisa na internet. Eu mesmo estou aqui na internet falando agora sobre os estágios da orivesaria. Mas informações precisas para o seu dia a dia fica mais complicado de achar, porque às vezes você acha um artigo na internet, estou procurando como é que faz a liga do ouro branco, e aí você vai encontrar lá 4, 5 vídeos diferentes, e às vezes vai ficar até um pouco na dúvida, quem é que está com a razão? Porque tem vários caminhos que levam a Jesus, né? Então, você pode às vezes encontrar 4, 5 fórmulas diferentes que vão levar para a mesma coisa, mas vai gerar então dúvida. E aí, para quem está nessa porta de entrada, é desesperador mesmo, porque muitas pessoas vêm até mim, quando eu abro a caixinha de perguntas lá no meu Instagram, chove de perguntas. Por quê? Porque eu sei que está todo mundo sedento por informação e é difícil encontrar essa informação. Mas tem jeito, né? Tem jeito, tem cursos por aí, tem cursos online, tem cursos gratuitos, tem cursos pagos, tem curso presencial. É escolher um bom curso, escolher um bom mentor e partir para frente. E depois que você tem alguma informação, né, é a hora de investir. Né? Na informação você já tem que investir, porque informação grátis vão ser poucas, né? Às vezes tem muitos vídeos, mas a informação que você realmente precisa talvez não esteja grátis aí na internet. Então tem que pagar curso, tem que fazer um curso. E aí começa então o investimento. E pode ter certeza que muitas vezes o investimento com a informação vai ser um dos menores investimentos que você vai ter dentro da orivesaria. E aí a pessoa começa com os medos. Lembra que eu falei dos medos que eu ia falar? Começa com os medos. O primeiro medo que vem é o medo de investir. A pessoa vislumbrou que dá para entrar para a orivesaria, entrou para a orivesaria e aí começa o medo de investir. Cara, um laminador custa R$ 1.500. Como é que eu vou arrumar para pagar isso? E se não der certo, onde é que eu vou enfiar esse laminador? Como é que eu vou revender isso? Nossa, uma oficina vai ficar de 5 a 7 mil reais para começar. Será que eu vou arriscar meu dinheiro? E aí começa o medo de investir é tremendo, porque realmente a pessoa vai colocar ali, às vezes, a economia que ele fez durante muito tempo para arriscar no negócio. E aí ele tem que estar com a base bem sólida para realmente investir na oficina, investir num curso para começar então a trabalhar. Mas esse medo a pessoa tem que superar para dar os primeiros passos. Beleza, você deu o primeiro passo, foi lá, investiu, então esse medo já foi embora, surgem outros medos. Quando a pessoa começa a produzir, eu falo porque isso aconteceu também comigo, você tem medo de mostrar o seu trabalho. Como assim, Ailton? A pessoa começa a produzir e tem medo de mostrar o que está produzindo? Tem medo. Eu sei disso porque eu acompanho muita gente, muitos orivos, e muitos mostram o trabalho está perfeito, e ele vem cheio de dúvidas. Ailton, será que eu consigo vender isso aqui? Será que eu posso mostrar para o cliente desse jeito? A pessoa tem medo de mostrar o trabalho. Por quê? Porque ele já viu tanta joia perfeita e nas primeiras joias que ele está fazendo, talvez ele não enxergou com tanta perfeição. Apesar de gostar do trabalho que ele fez, valorizar o trabalho que ele fez às vezes, mas fica com medo de mostrar aquele trabalho para o cliente. Parece engraçado, parece que é estranho, né? Como é que você tem medo de mostrar uma coisa que você mesmo produziu? É porque tem muito comparativo. A pessoa já viu tanta joia bacana, viu tanta joia bem acabada, que principalmente aquelas pessoas que são bem detalhistas, falam, cara, mas a minha solda não ficou tão boa quanto aquela solda daquela aliança que está lá no shopping, ou daquele anel que está lá no shopping. Cara, lá é uma joalheria de pessoas já profissionais, uma indústria de joia.
É difícil mesmo de se comparar o acabamento deles. Mas é um medo que a pessoa tem que superar. Fala, não, eu fiz bem, está bem feito, caprichei ao máximo, vou mostrar para o cliente. Tem que superar esse medo. E depois de superar esse medo, ainda tem a falta de apoio. O que eu quero dizer com a falta de apoio para quem está na porta de entrada, para quem entrou, né? Para quem está dando os primeiros passos? Falta de apoio. Falta de alguém que lhe dê a mão. Falta de uma pessoa que fala assim, cara, vem comigo, que eu vou te colocar nesse negócio, eu vou te ajudar a levar para frente a ourivesaria. Eu vou te mostrar aqui os detalhes. Eu não gosto de falar segredos, tá? Eu não sei se você já percebeu em alguns outros vídeos. Se você está no primeiro vídeo, beleza, você já viu outros vídeos, eu geralmente não falo que a ourivesaria tem segredos. Para mim, a ourivesaria tem detalhes. E se você não tem um apoio, se você não tem uma pessoa para segurar na sua mão e te mostrar os detalhes da ourivesaria, fica muito mais difícil. Fica muito mais difícil de você dar os primeiros passos. Depois que você já começou a andar de vez, fica mais fácil, bem mais fácil, né? E dentro da comunidade lá dos ourivizeiros eu procuro fazer isso. Eu procuro dar a mão a cada uma daquelas pessoas que está ali para ajudar ele naquele momento que ele está mais precisando. É o apoio que muitas vezes falta para as pessoas que não estão dentro de uma comunidade, que não estão, às vezes, dentro de um curso que dá um apoio total. Então, tente procurar alguém para ser o seu mentor, para te dar aquele apoio quando você precisa, para saber dos detalhes da ourivesaria. Isso vai te ajudar muito nesse começo da sua caminhada. E é o que mais falta para as pessoas que estão neste estágio, que é o estágio da entrada. E nesse estágio, o bom desse estágio, o que acontece? É que já existe faturamento. Já existe investimento, né? Você já está investindo na sua oficina, mas já começa a colher os frutos. É mesmo? Já dá para começar no comecinho, assim, já deu entrada na ourivesaria, montou a oficina, já dá para começar o faturamento? Dá para ir muito além de um simples faturamento. Nesse estágio, você já consegue chegar aos R$5.000 por mês fazendo joias. Nesse estágio já é totalmente possível. Por quê? Você montou a sua oficina, tem vários tipos de peças que você consegue fazer com as técnicas básicas. Não precisa ser um ourives profissional ainda nessa área. Inclusive, nesse estágio, ninguém vai ser um profissional, né? Vai estar todo mundo aí indo de aspirante para um ourives. Está descobrindo as técnicas, está descobrindo as ligas. Descobrindo, quando eu falo aqui, já está praticando, já conseguiu vislumbrar, palpar isso aí, né? Já consegue palpar, já ficou uma coisa palpável. Já pega um fio, já consegue laminar. Do laminador já sai uma aliança quase pronta, fez uma soldinha e fala, opa, com isso aqui já dá para eu ganhar uma grana. E já dá para chegar nos 5.000. Com certeza, tá? A gente tem provas disso aí de pessoas que estão nesse estágio e que já estão com esse faturamento e ainda até além disso aí. Então, nesse estágio, o faturamento já começa. Todos vão conseguir? Provavelmente não. Nem todos vão conseguir, porque cada um vai investir uma quantidade que pode investir, vai se dedicar do jeito que pode dedicar, e aí vai colher o que, quanto mais dedicar, quanto mais vai colher. Então, é um estágio muito bom, mas de grande necessidade de conhecimento ainda. Não fique pensando, eu já fiz lá as pesquisas no começo, antes de entrar, já sei tudo e agora eu vou fazer joia e pronto, não tem mais conhecimento. Não, não é bem assim. Continua em busca do conhecimento. Né? E começou a ganhar dinheiro, quer dizer, as coisas já começam a ficar um pouco melhor. Né? Porque quem está na porta de entrada, quem deu os primeiros passos dentro da ourivesaria, quem está nesse estágio, muito provavelmente está em busca de quê? Está em busca de faturamento. Tá? É um estágio que as pessoas mais procuram faturamento nessa hora. É a pessoa que fala, não, eu tenho que conseguir. Coloca a meta e fala, cara, eu tenho que bater essa meta, eu tenho que conseguir esse faturamento. Mas apesar de já ter faturamento, é também o estágio que muitos travam. Ou seja, fica aqui do lado cheio. Tá? Esse lado aqui onde tem as ferramentas é o lado das pessoas que estão na ourivesaria e estão com a sua oficina travada. Ailton, mas por que a pessoa já começa faturando e ainda travou? E ainda estacionou aqui em determinada coisa, não consegue ir para frente nem para trás e muitas vezes até desiste.
Por que as pessoas às vezes ficam com a oficina parada em casa, sendo que aquela oficina ele já viu que consegue faturar uma grana? É porque muitos estacionaram no conhecimento. Esse é o principal motivo de você estar com a oficina travada. Aí não é por causa do investimento? Não, não é por causa do investimento. Quem tem uma oficina parada em casa já investiu, já gastou uma grana e está vendo as ferramentas enferrujarem em casa. O que faltou aqui? Faltou aprender a fazer uma coisa a mais. Faltou, às vezes nem é falta de dinheiro, né? Nem é falta de investir mais, a oficina já está até completa, mas está parada. É porque é o seguinte, aprendeu a fazer alguma coisinha, né? Aprendeu a fazer lá algumas joias e acha que já está bom. E aí, o que vai acontecer? Vai chegar a determinado momento que os clientes já não querem mais aquelas joias, eles querem novidades. E aí a pessoa não consegue fazer mais, porque só aprendeu até ali. Ele achou que só com aquelas técnicas que ele aprendeu já estava o suficiente, já era o suficiente e às vezes não é. Não procurou fazer parcerias, não procurou aprender técnicas novas, não inovou nas coleções que estava fazendo, ou até nem fez coleções. Às vezes arriscou num nicho só, vou fazer só aliança. Mas aí não conseguiu deslanchar, porque às vezes o público que ele tem, o cliente que ele tem, já não quer mais aliança, ele quer joias diferentes. Ou então ele começou, vou fazer só brinquinho de argolinha. Beleza, fez lá, vendeu lá para os parentes, vendeu para os amigos. Fez até algum anúncio no marketplace, mas parou por aí. Não tentou descobrir novos nichos, não tentou abrir o leque. Na orivesaria, nesse estágio, você tem que abrir o leque. Por quê? Você tem que conhecer vários nichos, não dizer, tentar ir para todos os nichos, mas saber em quais nichos você consegue atuar. E aí você vai dar essa garimpada, né? Qual a tendência que você vai seguir e partir para os nichos que tem mais saída, que te dá mais retorno, que te dá mais felicidade em trabalhar. Tem isso também, né? E aí não ficar com a sua oficina parada. O que trava é isso. Eles muitas vezes entrou também sem ter quem apoiar, lembra quando eu falei agora há pouco? Sem ter ninguém para apoiar, aprendeu lá algumas técnicas, mas depois não teve quem ensinasse mais alguma coisa mais adiante. Né? E às vezes ainda quando a pessoa começa e monta a oficina, ele fica até reticente em receber ajuda. Eu tento muitas vezes ajudar muitas pessoas. Cara, vamos tentar colocar essa oficina sua para andar. Não, isso aí eu já sei, essas técnicas que você quer ensinar eu já sei. Sabe nada. Às vezes acha que sabe e está travado justamente por causa dos detalhes. Eu estou falando isso porque quando eu ofereço esses conhecimentos, muitas vezes até de graça, eu recebo a resposta que a pessoa, técnica básica eu não quero nem saber. Mas se não aprendeu a técnica básica, como é que vai dar o passo adiante? E trava porque não sabe técnica básica muitas vezes. Aí outras as técnicas básicas não é só lá aprender a puxar um fio, aprender a laminar, aprender a fazer as primeiras. É basicamente isso aí. Mas você tem que se aprofundar um pouquinho mais nas técnicas básicas também, para poder explicar para o seu cliente como é feita aquela joia, como é feita aquela liga, como é feita aquela solda, para você agregar valor ao seu produto, para o cliente reconhecer o seu trabalho. E aí você vai ter cliente, vai ter venda e não vai ficar aqui do lado parado. E muitas vezes quando a pessoa fala, cara, eu já conheço isso aí, eu já sei o que tem que fazer, só que eu não estou conseguindo fazer porque os clientes não querem as joias que eu estou fazendo. Porque às vezes você não aprendeu a fazer outros tipos de joia também, agarrou numa joia só, aí não adiantou. E às vezes os conhecimentos que você está tendo não estão sendo suficientes para você avançar para o próximo estágio. Você travou aqui na entrada, parou na entrada. Dá para ter faturamento na entrada? Dá, mas você tem que continuar caminhando. Se você ficar estacionado aqui, a coisa não vai acontecer. Você tem que dar e procurar o próximo estágio. Né? O que tem lá na frente? Por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje, dos 4 estágios. O que tem além do que eu estou fazendo? Onde é que eu vou chegar se eu fizer tal coisa? Então, já que quem não dá esse passo, quem não vislumbra o que está lá na frente, vai ficar travado. Em determinado momento vai travar. E aí vai cair faturamento, vai ficar triste porque está a oficina parada.
vai querer vender a oficina porque fala, não, isso aqui não dá dinheiro não. Mas não é a oficina que não dá dinheiro, é ele que não tem conhecimento suficiente para levar essa oficina para frente. Ele que não vislumbrou qual que é o próximo passo, qual que é o próximo estágio. Já aqueles que aprenderam a parte básica da oficina, né? Saíram aqui do lado vazio, pegaram os conhecimentos, montaram a oficina, aprenderam bem as técnicas básicas, começaram a produzir, enxergaram lá na frente, cara, dá para ter alguma coisa a mais. E aí eles vão então para o próximo estágio. E que próximo estágio é esse? É o terceiro estágio, que é o estágio do aprimoramento. Isso mesmo, aprimoramento. É como se fosse a chegada à maioridade. Né? Quando a gente deixa de ser criança, quando a gente deixa de ser menino, a gente deixa de ser menino para se tornar um adulto. É aqui que o Orives se torna profissional, no estágio do aprimoramento. Quem está no comecinho, quem está na porta de entrada, é um Orives Júnior, né? É um Orives que está ali vislumbrando os primeiros conhecimentos mesmo na prática, né? Na prática, e está galgando para chegar na maioridade. E quem está no terceiro estágio, que é o de aprimoramento, chegou na maioridade. Mas aí, como chegou na maioridade, se ainda está aprimorando as técnicas? É que ele passou pelo básico e começa a fazer joias um pouco mais complexas e o faturamento aumenta exponencialmente. Porque à medida que você consegue fazer mais tipos de joias, mais modelos de joias com técnicas diferenciadas, aí você consegue ter um maior faturamento. É nesse estágio onde a pessoa ganha mais dinheiro fazendo joias. Ele vai muito além dos R$5.000 por mês. E o seguinte, o que é melhor? Com muito menos investimento. O investimento maior você faz na porta de entrada. Você faz no segundo estágio. O terceiro estágio, onde você tem um faturamento maior, você precisa de menor investimento. Ou seja, com essa mesma oficina básica que a pessoa está na porta de entrada, no estágio de aprimoramento, ele não tem que investir praticamente mais nada. Com aquelas mesmas ferramentas, ele consegue produzir mais, ele consegue produzir melhor, ele consegue produzir joias que vão lhe dar maior retorno. Só que nesse estágio, né, apesar de você ter menos investimento, você tem que estar com a mente muito mais aberta. Mas a pessoa já passou, já calejou pelo lado vazio, já calejou pelo lado cheio. Ficar com a mente aberta na hora do aprimoramento é muito mais gostoso. Tá? É melhor do que quando a gente está ainda lá na descoberta. Por quê? Cada técnica que você aprende a mais, você fala, cara, por que eu não fiz isso antes? Mas agora eu vou nadar de braçada. Chegou a minha vez. Chegou a minha vez de pegar a minha fatia do bolo. E aí a pessoa, nesse estágio, ele está muito mais aberto ao aprendizado do que quem está na porta de entrada. Porque na porta de entrada é tanto conhecimento que a pessoa tem que pegar para ele, que fica às vezes até atordoado. Quem está no aprimoramento não. Vai atrás do aprendizado, mas um aprendizado com foco. Aí eu quero aprender a fazer joias com resina. Pá. Aí eu quero aprender a fazer joias ocas agora. Pá. Então, vai no nicho certo. Não tem que ficar mais descobrindo que nicho que eu vou, que nicho que eu não vou. Ele já vai procurando as técnicas certas. E aí o aprendizado, além de ser mais barato, né, é muito mais rápido e muito mais gostoso. E nesse estágio, a pessoa tende a ter maior faturamento. Por quê? Porque ele começa a pegar todo tipo de serviço. É onde a gente tem mais trabalho dentro da orivesaria, é quando a gente passa pelo estágio, né, pelo esse terceiro estágio, que é do aprimoramento. Isso aconteceu comigo nos anos de 2007 a 2014. Foi um ano de muito crescimento profissional para mim, um crescimento financeiro, um crescimento de tudo, né? Eu dei um boom na minha vida. E isso pode estar acontecendo com muitos Orives e você tem que saber a hora que isso está acontecendo com você também, para você colher os frutos que isso tem a dar. Porque é nessa hora que você está com gás total. É na parte do aprimoramento, você já passou pelos perrengues de quem está começando e agora a oficina já tem cliente, você já sabe o que tem que produzir,
e você começa a pegar praticamente todo tipo de serviço. Aí, mas não é serviço de mais e pouco dinheiro? Não. Aí você, daqui a pouco você vai começar a peneirar isso aí. Opa, isso aqui não dá tanto, vou deixar de lado. Mas nesse estágio, no começo desse estágio, você tende a pegar tudo que aparece. E aparece muito serviço bom, aparece muita joia para fazer boa, aparece muitos concertos, mas muitos concertos, tá? Nessa parte nesse estágio que você se encontra aqui nesse terceiro estágio do aprimoramento. Porque você já tem uma clientela, e esse cliente já está mais ou menos fiel a você, porque você mostrou que faz um serviço de qualidade, que faz um serviço rápido, né? Porque você já sabe muito bem manusear todas as ferramentas, então você consegue prestar um serviço de qualidade. Você já conhece muitos fornecedores, você já vivenciou uma boa parte da ourivesaria, então aparece muito, mas muito serviço, principalmente conserto. E esse estágio também é o ideal para você fazer parcerias. Aí eu não posso fazer parcerias lá quando eu estou na porta de entrada? Poder até pode, só que é um pouquinho mais complicado da pessoa realmente confiar no seu trabalho, porque você está começando. Você está fazendo as primeiras soldas, você está fazendo os primeiros trabalhos. Já no terceiro estágio de aprimoramento, você já sabe isso aí de olho fechado. E aí conseguir convencer uma joalheria a você ser um prestador de serviço, fica muito mais fácil. Fala, vamos fazer um teste. Chega na joalheria e fala, eu faço serviço assim, então vamos fazer um teste, manda para mim lá 4, 5 pacotinhos, deixa eu desembolar para você e você depois vê se quer continuar comigo ou não. Porque nesse estágio, a pessoa já domina muito bem a ourivesaria. Então ele não tem medo dessas parcerias. Então é o momento ideal. E com parcerias pode ter certeza que dá para faturar uma grana, mas muito boa, mesmo se você não tiver uma loja. Apenas com a sua oficina em casa ou numa sala, né, ou uma oficina que você divide lá um espaço com mais 1 ou 2 ourives, dá para você fazer uma grana, mas é muito além dos 5 mil reais por mês. Então é o momento, esse terceiro estágio do aprimoramento é o momento ideal, se você está nesse estágio, é o momento ideal para você fazer parcerias. E como eu disse, é o estágio de maior faturamento, porque você está no gás total. Geralmente as pessoas, quando chegam nesse estágio, estão muito dispostas a trabalhar, estão dispostas a fazer a maior quantidade de serviços, estão dispostas a aprender mais. Então, é maior faturamento, é maior conhecimento, é maior clientela. Eu acho que para mim seja o estágio de maior crescimento profissional, pessoal, financeiro dentro da ourivesaria. É o terceiro estágio, que é o estágio do aprimoramento. E se você está começando, se está do lado vazio, ou que está do lado cheio e travado, você tem que vislumbrar, você tem que falar, cara, é aí que eu quero chegar. Para você poder saber o que vai querer do futuro e saber como é que você vai fazer para chegar nesse estágio. Quais os caminhos que você tem que seguir para chegar nesse estágio. E aí eu posso te garantir que conhecimento, muitas vezes, é o que as pessoas mais precisam. Precisam mais conhecimento, muitas vezes, do que simples ferramentas. E após todos esses crescimentos, o crescimento profissional, pessoal, financeiro, vamos então para o quarto estágio, que é o estágio de realização profissional. Ailton, o que você está querendo dizer com realização profissional? É onde você colhe os melhores frutos da ourivesaria. É onde eu me encontro hoje em dia. Já cheguei aqui com os cabelos brancos, mas estou muito realizado profissionalmente. Consigo desembolar muito tipo de serviço, consigo atender muito tipo de cliente, consigo fazer venda online, consigo fazer venda presencial, consigo fazer parcerias, consigo passar adiante os meus conhecimentos. Mas ainda há aprendizado. Como eu digo aqui, que a gente está sempre aprendendo, nessa realização profissional ainda tem aprendizado. Ailton, mas não está na hora de aposentar já não? Não, está na hora de aprendizado ainda. É na hora que você conhece novas tecnologias. Parece estranho, né? Ailton, não é quando a gente está ali no gás total que a gente vai em busca de novas tecnologias? Pode até ser, mas a pessoa está com tanto trabalho que às vezes ele esquece de procurar inovação. Ou às vezes ele do jeito que está, já está tendo uma grana muito boa, eu não tenho que inovar em mais nada. E quando eu falo inovar, não é só comprar equipamento, não.
inovar de outras maneiras. Eu, por exemplo, estou inovando aqui, estou aprendendo a falar diante de uma câmera. Depois de mais de 30 anos de trabalho na bancada, eu resolvi, não, agora eu vou para o online aqui, vou ajudar as pessoas de forma online. Estou aqui aprendendo a falar com a câmera, aprendendo a me deslanchar também no online. E para que isso? Para quê? Porque nesse estágio é que a gente tem uma vontade imensa de passar os conhecimentos adiante. É nesse estágio que às vezes colher um muito obrigado por você ter me ensinado essa técnica. Cara, como mocinho, eu não encontrei esse lugar nenhum. Esse muito obrigado às vezes vale muito mais do que o retorno financeiro neste estágio, tá? Você tem que passar pelos outros estágios financeiros primeiro, mas nesse estágio de realização profissional, de poder ensinar para outras pessoas, de mostrar para outras pessoas os seus conhecimentos da orivesaria, às vezes vale muito mais do que simplesmente faturar ainda com as joias. E nesse estágio, mas então você não trabalha mais, só fica aqui na internet falando? Não é bem assim. Nesse estágio eu consigo, ou então não só eu, mas outras pessoas que estão também nesse estágio, conseguem escolher que tipo de serviço vai fazer. Cara, isso é o meu sonho, Ailton, poder escolher o tipo de serviço que eu vou fazer. Calma, que você tem que passar por todos os estágios para chegar aí, para chegar nesse quarto estágio primeiro. Porque se você já está aqui no terceiro estágio lá do aprimoramento e já começa a escolher que tipo de serviço vai fazer, vai começar a perder cliente. E no quarto estágio, quando a gente está aqui na realização total profissional, a gente às vezes não precisa mais de estar tentando pegar tudo quanto é tipo de serviço que aparece, pegar tudo quanto é tipo de cliente que aparece. Você já descobriu totalmente quais os serviços que vão te dar mais retorno com menos trabalho, com menos investimento, com menos tempo de trabalho, para você poder ficar mais tempo com sua família. E aí você começa a dar uma peneirada geral nos trabalhos. Apareceu aqui uma corrente oca, aqui o camarada quer fazer uma corrente oca, cheia de detalhes. Não, isso aí eu não faço, leva lá no outro fulano, que o outro fulano faz. Você consegue, nesse período, nesse estágio, poder fazer já serviços que não te dão tanto prazer. E aí você começa então a fazer exatamente, não só fazer aquilo que te dá mais retorno financeiro, mas o que te dá também uma felicidade em trabalhar dentro da orivesaria. Parece o fim da carreira, né? Mas não. Dá para ter um faturamento muito bom. Mesmo você escolhendo que tipo de fazer, só que você já é um profissional reconhecido, você consegue cobrar até mais caro, você consegue ali estar fazendo trabalhos que as pessoas vão dar mais valor, vão valorizar mais o seu trabalho. Não estou falando aqui com um profissional, não estou falando não vou falar Zé Ninguém, não, falando aqui com uma pessoa que está apenas tentando fazer joias. Então, você, apesar de às vezes trabalhar menos, consegue ter um faturamento maior. Mas não pode esquecer nunca de estar sempre também aprimorando, mesmo nesse estágio. Tem que dar uma aprimorada de vez em quando, tem que procurar tecnologia que te favoreça o seu trabalho. E aí fica muito mais fácil, porque você já sabe, não, essa tecnologia aqui, apesar de ser muito boa, não vai adiantar tanto no meu trabalho. E é nesse momento aqui que você fala, cara, vou ir para o corte a laser, vou ir para a joia 3D, que vai me dar muito menos trabalho, mas eu tenho conhecimento sobre pedra, eu tenho conhecimento sobre as caixas, eu tenho conhecimento sobre os aros, dá para eu tirar uma boa ideia, né? Dá para tirar proveito do meu conhecimento indo para uma outra tecnologia. E como eu estava dizendo, o faturamento já não é, às vezes, também o principal objetivo. Por isso que muitas vezes a gente descarta muitos trabalhos nesse estágio, né? A pessoa fala, não vou querer isso não vou querer fazer isso não, passa para o outro, delega para outro e pronto. Porque o faturamento muitas vezes não é mais o objetivo. Para muitos, né? Para alguns você tem que ficar correndo feito um louco. Mas quando você está aqui no estágio de realização profissional total, muitas vezes você já não faz joia simplesmente pelo dinheiro. Parece bom demais para ser verdade, né?
mas nem eu acreditava que eu poderia chegar no estágio desse. Mas às vezes acontece e é o que está acontecendo comigo agora. Às vezes eu venho trabalhar nem tanto porque eu tenho que fazer tantos R$ 1.000 por dia. Não, às vezes vem porque gosta do que faz, sabe o que faz e muitas vezes, como eu estou aqui agora, passando para você conhecimento, porque quer transmitir o conhecimento. E eu não entendia isso muito bem. Quando eu tinha loja, isso no ano de 2011, 2012, tinha um português na minha cidade, o seu Adelino, ele faleceu com mais de 100 anos de idade. Ele passava na minha loja todos os dias, era um ourives excelente. Eu pude acompanhar quando ele ainda trabalhava, depois ele parou de trabalhar, já ficou mais velhinho, e ele passava na minha loja todo dia. E todo dia ele vinha com um conhecimento diferente para mim. Você sabe como é que faz isso? Ele chegava na porta e me chamava. Inclusive ele me chamava de sem vergonha. Sem vergonha, você sabe como faz isso? Faça, Adelino. Às vezes eu até sabia, né? Mas vamos ver o que ele tem para falar, né? Talvez ele vai melhorar aí, talvez eu esteja fazendo do jeito errado. E ele me chamava, ficava lá uma meia hora, 40 minutos, me explicando determinada técnica. Então, é isso que ele estava vivenciando. Poder passar para frente o conhecimento que tem. Ele não precisava daquilo mais. Mas ele ia lá, e eu não ia atrás dele. Ele ia na minha porta para me chamar, para me explicar determinada técnica. Me ajudou muito também, me ensinou muitas coisas valiosas dentro da ourivesaria. Infelizmente já não está mais aqui entre nós. Mas era uma pessoa excelente e que transmitiu muito conhecimento, acho que nem só para mim, mas para vários ourives. Ele tinha essa felicidade em poder passar para outras pessoas o conhecimento. E eu estou podendo fazer isso agora também, estou vislumbrando isso agora também. Agora eu estou conseguindo entender o que ele sentia quando ele passava ali os conhecimentos. E isso é muito bom. Então, nesse estágio, a pessoa ainda trabalha, né? Eu venho para minha oficina todo dia. Você também, quando chegar nesse estágio, ainda vai continuar trabalhando, mas vai ter um trabalho um pouco diferente. Vai ter um trabalho que você vai colher, às vezes, um faturamento melhor e vai poder ainda ensinar para outras pessoas a arte da ourivesaria, o faturamento, como se faz para faturar fazendo joias. Bom, o vídeo de hoje então foi esse, com os 4 estágios pelo qual o ourive se passa, né, para faturar fazendo joias. Espero que você tenha gostado, que você tenha se identificado em qual estágio você está. Você está ainda conhecendo a ourivesaria? Você já está na porta de entrada? Você já começou ali a pegar as primeiras informações, já está pensando em comprar a sua oficina, está aqui do lado vazio, mas está louco para começar a comprar as ferramentas? Ou você está aqui do lado cheio, está travado com sua oficina, não consegue vislumbrar como é que vai sair disso? Talvez esse vídeo foi interessante para você. E se for interessante, o que eu posso te pedir é para você dar aí a sua curtida, né? Dar aí o seu like, compartilhar com algum amigo, porque às vezes tem algum amigo que está querendo entrar também, ou tem algum amigo que está já dentro da ourivesaria e não sabe como é que vai fazer. Compartilhe com ele esse vídeo e deixe também aí o seu comentário. Para mim é muito importante para eu saber o que você está pensando, no estágio que você se encontra no momento, o que você quer fazer daqui para frente ou o que você deixou de fazer e agora às vezes está travado ou quer destravar. Deixa aí o seu comentário, para mim também é muito importante. Forte abraço, até o próximo vídeo.